em Efésios, capítulo 5, versículo 20, nos diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo, nessa passagem, nos convida ao exercício de uma virtude, muitas vezes por nós esquecida e muitas vezes por nós não compreendida, que é a gratidão. E o que vem a ser a gratidão? Será que nós sabemos o real, o completo, o verdadeiro significado dessa palavra tão pequena, mas que nos diz tanta coisa e que é tão importante em nossas vidas? Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz que o verbete gratidão vem do latim gratia, que significa graça, ou gratus, que significa agradável. Gratidão é, assim, o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Só que a chave para nós compreendermos o significado da palavra gratidão está na palavra agradável. Então, vamos retirá-la da frase para ver se conseguimos perceber a diferença. Quando eu digo reconhecimento por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido, para fazer isto basta que tenhamos a observação e o discernimento, basta que tenhamos um olhar objetivo para aquilo que estamos analisando. Podemos citar os críticos de arte como exemplo, que eles assistem a um espetáculo, conseguem destacar os pontos altos, as qualidades, também conseguem destacar os pontos fracos, aquilo que pode ser melhorado em um espetáculo, não necessariamente desenvolvendo um sentimento de apreço ou admiração por aquela obra que eles estão assistindo. Quando colocamos a palavra agradável novamente na frase, o que significa? Que além da observação e do discernimento, existe um bom sentimento envolvido em tudo isso. Assim, o agradável vem trazer um sentido de que eu reconheço o valor de tudo quanto eu recebo e de tudo quanto me é concedido. O agradável vem trazer a essa frase o sentido de curvar-se na alma. A gratidão, assim, se transforma em um estado, em uma postura. E quando a gratidão atinge o seu nível máximo, ela produz um estado de plenitude, um estado de graça. E o que é um estado de graça? É a vivência de uma relação de amor com Deus. Mas existe uma outra palavra nessa frase que é muito importante para compreendermos o sentido de gratidão. E essa outra palavra é o pronome indefinido tudo. Mas o que significa tudo? Tudo mesmo? E assim nos perguntamos: o que agradecer? A primeira coisa que nós podemos agradecer, o bem que nos acontece. E isso é fácil, mas muitas vezes nós nos esquecemos. E o que podemos citar de exemplos nessa primeira parte? Nós podemos agradecer o sol que brilha todas as manhãs, essa chuva abençoada que vem equilibrar o nosso clima, que é tão necessária para todos nós. Podemos agradecer a oportunidade de cada dia, a oportunidade do nosso trabalho, a oportunidade de conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, o nosso alimento, o nosso calçado, a nossa roupa, a oportunidade que temos de estudar,
de aprender, a oportunidade que temos de adentrar a uma casa espírita, enfim. Quanto agradecer e quão pouco nós temos a pedir. E esse, nós podemos dizer que é o primeiro nível da gratidão. Mas nós ainda temos que agradecer mais coisas. E essas outras coisas são os outros 2 níveis da gratidão. Então, o segundo nível da gratidão, nós também devemos agradecer o mal que não nos acontece. E nesse caso, podemos citar aquele acidente automobilístico que não ocorreu. Ou se ele ocorreu, aquela lesão mais grave que poderíamos ter sofrido e não sofremos. Nós também podemos agradecer aquele assalto do qual nós somos poupados, porque em um dado momento resolvemos mudar de caminho. Enfim, tantas outras situações que poderiam ter ocorrido conosco e causado um aborrecimento, um transtorno, que nos foram poupadas, e nós percebemos que tudo isso foi possível em virtude do trabalho incessante da espiritualidade atuando a nosso favor, nos auxiliando, nos protegendo, nos guiando, nos intuindo. E assim, quando conseguimos agradecer o mal que não nos acontece, a nossa visão sobre o que acontece ao nosso redor, ela já se amplia. Só que ainda existe o terceiro nível da gratidão, e é o nível máximo que ela deve ser alcançada. E qual vocês acham que é o terceiro nível? Agradecer mais o quê? O mal que nos acontece. Ai, mas aí tem alguma coisa errada, não é possível. Acho que a palestrante se equivocou. Como que eu vou agradecer o mal? Eu não acho nada engraçado agradecer quando a doença me atinge, quando a desilusão bate à minha porta, quando eu passo pela dificuldade financeira e as pessoas que estão ao meu redor estão usufruindo de saúde, estão com a sua família, estão podendo fazer até viagens para o exterior e eu aqui. Eu vou agradecer? Que graça que isso tem. Quantos de nós já não pensamos assim? Só que primeiro precisamos nos perguntar o que é o mal para nós. Para André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição intitulada Preocupações, o mal é o bem mal interpretado. Aquela pessoa que consegue agradecer o mal que a ela acontece, ela tem uma visão das coisas sobre o prisma espiritual. Assim, ela sabe que todos nós somos filhos de um Deus justo, bom, amoroso, misericordioso, que não pune e nem castiga ninguém. Que todos os acontecimentos em nossa vida são decorrentes das leis de causa e efeito e são aqueles necessários para o nosso aprimoramento espiritual. Porque quando nós olhamos os acontecimentos sobre esse prisma, o ganhar e perder muda de valor, muda de lugar. Muitas vezes aqueles que estão ganhando na terra, sobre o ponto de vista material, estão se perdendo espiritualmente falando. E a pessoa que consegue agradecer o mal que ela acontece, ela quer o quê? O seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento. Não que ela vá em busca do sofrimento, mas a pessoa, assim, consegue recolher a luz que existe em toda dificuldade. Ela enxerga aquele obstáculo, aquela doença, aquela decepção, aquela dificuldade material, como um recurso didático pelo amor que Deus tem a nós para nos fazer 4 coisas. Para nos fazer
C-E-D-D. E o que é isso? Deus quer, com aquela dificuldade, obstáculo, enfim, com aquela provação, aquela pedrinha no nosso caminho, nos corrigir. Mas corrigir o quê? Corrigir os caminhos equivocados que vamos tomando ao longo da nossa existência, corrigir os conceitos distorcidos que vamos construindo ao longo da nossa vida. E Ele também quer nos ensinar as suas leis de amor, de bondade, de justiça, de perdão, de fraternidade, de misericórdia. Nós, na nossa limitação espiritual, na nossa inferioridade moral ainda, quando somos pais, quando estamos numa classe ensinando os alunos, constantemente nós não fazemos essas duas coisas? De corrigir e ensinar. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos castigar ou punir? Não, porque nós gostamos daqueles que estão ao nosso redor e queremos ver o seu aprendizado, a sua melhoria. Ainda a dificuldade, ela nos traz a oportunidade de despertar. Mas despertar para quê? Despertar para os valores do Espírito. Despertarmos para a nossa visão sobre a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ainda essa dificuldade que nos aparece na estrada, ela tem o intuito, o objetivo de nos desenvolver. Mas desenvolver o quê? Desenvolver as habilidades e as potencialidades que trazemos dentro de nós. Porque somos todos filhos de um Deus Pai, Criador de todas as coisas, então todos temos a centelha divina dentro de nós. Todos temos potencialidades que estão adormecidas. E diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, qualquer que seja, nós podemos assim desenvolvê-las. Desenvolver o amor, o perdão, a paciência. Haroldo Dutra Dias, um estudioso da doutrina, palestrante, traduziu até o Novo Testamento do grego para o português com muita propriedade, muito estudo. Esteve aqui no Kardec há cerca de 3 anos atrás. E em um seminário aqui, ele disse que a dificuldade, ela representa C-I-A-M. Mas o que será que é isso? CIAM. É um curso intensivo de aprimoramento moral. E assim ele nos diz que existem aquelas pessoas que são os nossos personal trainers. Mas por que é isso? Tem o personal trainer da gratidão. Porque ele quer fazer com que nós desenvolvamos a gratidão. Então, o que ele manifesta para conosco? A ingratidão. Existe o personal trainer da paciência, aquela pessoa que só dela começar a falar, nós já nos irritamos. Então, tudo isso são oportunidades de nós irmos desenvolvendo todas essas habilidades. Aquele que consegue, então, agradecer o mal que a ele acontece, ele vê que muitos dos acontecimentos da sua vida são frutos da sua própria imprudência, da sua própria invigilância. Por exemplo, se eu gastar 3 vezes mais do que eu ganho e me endividar e ficar numa situação muito difícil financeiramente falando, eu vou culpar a Deus? É o fruto da minha imprudência, do meu descontrole, do meu desequilíbrio nessa parte. Aquele também que consegue agradecer o mal que ele acontece, ele
percebe que muitas coisas são oportunidades de reparação, porque as nossas vidas são interligadas. E também ele reconhece que, quem sabe, não foi ele mesmo que pediu por passar por aquelas provas para o seu aprimoramento moral. Então, ao invés de ele perguntar, por que comigo, meu Deus, diante do problema, ele pergunta, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E nós também precisamos saber, em relação à gratidão, como agradecer. Será que apenas com lindas palavras, postando nas redes sociais? As palavras são importantes, mas também nós precisamos caminhar rumo às atitudes. Agradecer, sentindo a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, compartilhando as dádivas recebidas com todos, não só com aquele que foi o nosso benfeitor. Imaginemos que em um dado momento da nossa existência, nós estamos sem trabalho. E estamos, assim, passando por um momento de profunda dificuldade material. E chega um amigo até nós e nos diz o seguinte, olha, fique tranquilo, eu vou lhe dar alimentos, medicamentos, até que você consiga um emprego. Nada vai lhe faltar. E ele assim o faz. Só que nisso nós começamos, então, a procurar um emprego e conseguimos. E quando conseguimos, chegamos ao amigo e lhe agradecemos e falamos, agora você não precisa mais me ajudar financeiramente. E como que nós vamos ser gratos nessa situação? Agradecendo ao amigo, sim, com palavras, sim, mas também com as nossas preces, com o nosso sentimento de gratidão. Materialmente falando, ele não precisa de nada, mas nós podemos ajudá-lo estando sempre presentes na sua vida, assim que ele precisar de alguma coisa. Mas nós vamos agradecer somente a ele, que foi o nosso benfeitor? Quando nos depararmos com aquela pessoa que passa por uma dificuldade financeira, uma dificuldade material, que lhe falta o pão, em agradecimento a Deus que nos enviou aquela criatura para ajudar, será que nós não podemos também compartilhar um pouco da nossa roupa, do nosso calçado, do nosso alimento, do nosso medicamento, para aliviar o sofrimento alheio? Por isso, a gratidão, ela é muito mais do que um muito obrigado. Ela é muito mais do que essa recompensa habitual a que estamos acostumados. Ela é um sentimento nobre, profundo, significativo, que se inicia no âmago do nosso ser, emanando amor, bondade, espalhando o bem ao nosso redor. E é assim, então, que devemos agradecer, fazendo bem a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, dentro das nossas possibilidades. Se não estamos convencidos de como a gratidão é importante em nossas vidas, de quanto bem ela nos traz, e traz também a todos que estão à nossa volta, vamos argumentar mais um pouquinho. E assim nos perguntamos, por que agradecer? Joana de Ângeles, nesse livro, nos diz que aquele que pratica a gratidão usufrui de saúde física, psíquica e emocional, tem alegria pela vida, compartilha de todas as coisas. E não é só isso. Aquele que pratica a gratidão produz dentro de si um sentimento de tranquilidade, deixando menos espaço em seu interior
para que sentimentos menos felizes possam tomar conta de seu coração. Porque quanto mais sentimentos de gratidão vamos cultivando, mais tranquilidade vamos preenchendo o nosso íntimo. E assim menos espaço vai sobrar para a angústia, o medo, a ansiedade. E ela nos diz ainda que a gratidão produz um clima psíquico de harmonia que beneficia aquele que a pratica, mas todos que estão ao seu redor. Que a gratidão é, assim, a mais sutil psicoterapia para os males da sociedade. E ainda a gratidão dissolve os sentimentos de raiva, medo, ressentimento, angústia. A gratidão é uma experiência moral, mas com reflexos no nosso aparelho cerebral. O que é isso? A gratidão, ela é sentida em nossa alma, mas ela reflete no nosso organismo. Porque os sentimentos e pensamentos produzidos quando cultivamos a gratidão, eles impressionam o nosso cérebro e o nosso cérebro produz substâncias capazes de nos trazer as sensações de alegria, de bem-estar. Experimentemos fazer o seguinte: quando estivermos magoados com alguém, comecemos a lembrar as coisas boas que aquela pessoa já nos fez. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós focamos naquela atitude ruim que a pessoa teve conosco, ou que nós julgamos ruim. Às vezes a pessoa quis nos dar um conselho e nós não gostamos do conselho. Mas imaginemos que ela tenha realmente feito alguma coisa de ruim para conosco. Ao invés de ficarmos remoendo aquele acontecimento, procuremos lembrar as coisas boas que ela fez. Mas sejamos honestos, sejamos sinceros. E se nós fizermos uma análise assim, com a nossa razão, nós encontraremos muitas coisas boas que a pessoa já fez em relação a nós. E assim, comecemos a agradecer mentalmente por as atitudes acertadas que ela teve para conosco. Obrigada, meu Deus, por tudo que o fulano já fez para mim, como que ele já me ajudou em tantas situações difíceis. E depois de algum tempo, vocês vão perceber que aquela mágoa que nutríamos, ela vai diminuindo, diminuindo, até desaparecer. Só que muitas pessoas podem dizer assim, mas não é bem assim. Existem pessoas que eu não consigo lembrar de uma coisa boa só que ela tenha feito para mim. Isso é difícil de acontecer, mas vamos supor que isso seja possível. Então, comecemos a agradecer o bem que ela ainda vai nos fazer. Porque se hoje ela encontra-se um caminho equivocado, um dia ela vai tomar consciência das suas atitudes. Se não for nessa vida, em outras vidas. Se não for no plano dos encarnados, talvez no plano dos desencarnados, não importa. Mas nós não estamos todos caminhando para a luz? Então ela vai também se transformar. Comecemos a agradecer. Meu Deus, eu agradeço porque eu tenho certeza que o fulano, a fulana, ainda vai fazer muito bem para mim, ainda vai me auxiliar em muitas situações difíceis. Mas muitos podem dizer, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu sou igual São Tomé, eu preciso ver para crer. Só se ela fizer que eu vou conseguir agradecer. Então, agradeçamos a oportunidade de conviver com essa pessoa que é o nosso personal trainer em alguma habilidade. Ou habilidade da paciência, da gratidão, enfim. Aquela pessoa que está nos convidando à compreensão, ao perdão, à fraternidade. E assim percebemos que a pessoa que é grata,
ela passa a apresentar algumas características. Muitas são as características, nós selecionamos 4. A primeira delas, a pessoa que é grata, ela tem alegria pela vida. Alegria de viver, o encanto pela vida. Ela reconhece o valor nobre de todas as coisas. Ela consegue perceber as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Assim ela percebe que desde o átomo até os trilhões de planetas que existem no universo, tudo está interligado. E em tudo existe Deus pulsando amor em todas as coisas. E a pessoa que é grata tem também o amadurecimento psicológico. Mas o que é isso? Esse amadurecimento psicológico não tem nada a ver com a nossa idade cronológica, a idade do nosso corpo físico. Pessoa que é madura psicologicamente, ela, como já dissemos, vê em Deus o Pai amoroso, bondoso, e assim ela sabe que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E se somos filhos de um mesmo Pai, qual é o sentimento primeiro que ela nutre em seu coração? A fraternidade. E assim, ela tem consciência da sua realidade transcendental. O que é isso? Como já dissemos também, ela vê a vida sobre o prisma espiritual. Ela sabe que essa não é a nossa única e verdadeira existência, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que vamos encarnando e desencarnando para nos progredirmos. Ela ainda consegue enxergar os verdadeiros valores existenciais. Assim, ela sabe que o que importa é nós lutarmos para conquistarmos os valores morais, a honestidade, a bondade, o amor, a compreensão, o perdão, porque são esses valores que nós levamos quando partimos daqui. E assim, além dela buscar os valores morais, ela vai o quê? Se aproximar das pessoas que também os cultivam. Assim, ela não vai se aproximar das pessoas pela posição social que ela ocupe, pela situação financeira da pessoa. Ela vai valorizar o amor, a bondade, a compreensão nas pessoas também. A pessoa que é madura psicologicamente, ela tem uma ampla visão do mundo e das pessoas. Assim ela consegue enxergar a pluralidade de crenças, de hábitos, de culturas. E ela consegue perceber que cada um se encontra em um grau de desenvolvimento. Por isso, aquilo que é de fácil superação para um, pode ser de difícil superação para outro. Vamos dar um exemplo? Essa pessoa que é madura psicologicamente, ela compreende que uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental não vai conseguir explicar o que é o teorema de Pitágoras. Ela pode fazer o que for, ela não vai. Por quê? Aquela criança ainda não tem condições, o quê? De fazer, porque ela nem conhece, ela ainda está aprendendo a ler e a escrever. Só que aquela pessoa que já está no 5º, no 6º ano do ensino médio, já vai poder explicar com maior facilidade. Então ela consegue perceber essa diferença e não vai exigir das pessoas aquilo que elas ainda não podem dar. E a pessoa que é madura psicologicamente, ela sabe que ninguém é autossuficiente a fim de que não dependa de nada nem de ninguém. Mas o que é isso? Muitos podem até dizer, mas eu não dependo de ninguém, as pessoas que dependem de mim.
Mas nós não estamos falando de suficiência financeira. Se nós estamos com aquela dor de dente, nós conseguimos resolver o problema se não formos a um dentista urgentemente? Se estamos com problema de saúde, não precisamos dos médicos. Se estamos com problemas de ordem jurídica, não precisamos dos advogados. Se estamos com problemas de ordem psicológica, não precisamos dos psicólogos, dos psiquiatras. Não precisamos dos nossos professores. Nós não precisamos dos nossos auxiliares da casa, dos garis para nos recolher os lixos das nossas casas, porque senão seriam o verdadeiro caos. Mas a pessoa que é grata, ela ainda apresenta mais duas características que selecionamos: a humildade, porque ela reconhece o quanto que ela recebe, desde o ar que ela respira gratuitamente até os nobres fenômenos automáticos do seu organismo, que são os preservadores da sua existência. Assim, a pessoa que é humilde, ela se coloca na posição de servir a Deus através do serviço ao seu próximo. Ao passo que a pessoa orgulhosa, ela se coloca na posição de exigir das pessoas que atendam todos os seus pedidos e, por que não dizer, caprichos. E a pessoa que é madura psicológica, que é grata, ela ainda apresenta essa característica que é tão difícil de colocarmos em prática. Ela não espera a gratidão dos outros. E é uma das coisas que nós mais fazemos, é esperar a gratidão e o reconhecimento das pessoas. Confúcio, um filósofo chinês, nos diz que possamos agir com bondade, mas não esperar gratidão dos outros. Assim, ele está colocando a gratidão no patamar das virtudes nobres revestidas de renúncia. Renúncia do aplauso, renúncia da admiração, renúncia do elogio, renúncia da divulgação. Mas o que precisamos analisar também nessa característica é que muitas vezes aquilo que nós julgamos ingratidão nada mais é do que a frustração, porque nós depositamos uma expectativa muito grande naquela pessoa que foi a nossa beneficiada. Nós pensamos assim: eu a ajudei, eu a levei na casa espírita, ela melhorou da sua obsessão ou do seu desequilíbrio espiritual, agora ela vai virar espírita, ela vai comigo à casa, vai ser uma trabalhadora. E às vezes não é isso que acontece. Ela não quer seguir essa doutrina maravilhosa. Às vezes nós pensamos assim: ela vai falar para as pessoas que eu fiz isso, e aí as pessoas vão ver como eu sou bom, como eu sou boa. E às vezes ela não faz. E nós nos frustramos e achamos que é ingratidão. Enfim, às vezes essa pessoa que foi a nossa beneficiada toma uma atitude diversa daquela que nós esperávamos e nós a julgamos ingrata. Mas às vezes ela é agradecida à maneira dela, no silêncio, fazendo prece por nós. Às vezes ela nem consegue manifestar a sua gratidão por nós em palavras, mas ela manifesta em sentimentos interiores, nos desejando o bem. Enfim, que nós possamos então refletir sobre o que esperamos quando tomamos uma atitude boa em relação a alguém. O ideal é que não esperemos nada, porque o ideal é que, junto com a gratidão que praticamos, junto com o bem que exercemos, nós possamos também desenvolver o desapego. Que nós possamos fazer o bem por amor ao Cristo. Eu vou fazer o bem porque, por tudo que eu conheço do Evangelho de Jesus, é meu dever de cristão auxiliar. Como eu ficarei se eu
entrar em contato com uma pessoa que não está bem e eu nada fizer. E assim, nós podemos lembrar que aquelas pessoas que se desenvolvem no campo da ciência, no campo profissional, ou mesmo até no campo religioso, despontando grandes qualidades e habilidades, elas lutaram e perseveraram para conseguirem chegar até lá, para construir essas habilidades, esses conhecimentos dentro de si mesmos. Podemos citar um médico, por exemplo. Quantos obstáculos? Os obstáculos do vestibular. Quantos vestibulares? Depois a faculdade, que é difícil, que exige dedicação, estudo. Depois a residência, os plantões. Depois especializações, congressos, viagens. E nesse período todo, quanta abdicação. Abdicação do sono, do lazer, da companhia da família, dos amigos, para poder exercer um trabalho de excelência e de qualidade. E não poderia ser diferente conosco quando queremos conquistar as virtudes da nossa alma. E assim, precisamos compreender que a gratidão é uma virtude que precisa ser construída dentro de nós. E como podemos construir a gratidão em nós? O primeiro passo é enxergar as deficiências morais, a negatividade que ainda existe em nós e admiti-las. Porque o que nós fazemos na maioria das vezes? Nós enxergamos a nossa negatividade, mas não admitimos. E aí nós falamos que aquele defeito pertence ao outro. Nós projetamos no outro aquilo que trazemos dentro de nós. Falando, o fulano é assim, o fulano é demais, o fulano não tem jeito. Mas, na verdade, somos nós que somos tudo isso. E aí, reconhecendo e admitindo a nossa deficiência moral, nós procuramos fazer com que ela não exista em nós. Nós procuramos retirá-la de dentro de nós. E o primeiro passo para nós caminharmos em direção à gratidão é evitarmos a queixa e a reclamação. Quem reclama aqui? Pode levantar, né? Vamos ser solidários comigo. Quem aqui, enquanto muitos agradeciam a chuva, quantos aqui não reclamaram da chuva, né? Então, quando nós reclamamos, o que acontece conosco? Nós vamos enfraquecendo a nossa ligação com Deus e com a espiritualidade. Nós vamos sendo envolvidos de um pesado magnetismo, nós vamos atraindo para nós a doença, o azedume, a obsessão. Nós vamos contagiando o ambiente e quando nós agradecemos, acontece o contrário. Nós vamos fortalecendo a nossa ligação com o Pai, nós vamos sendo revestidos de amor, de perseverança, de fé, de otimismo. Um outro passo que devemos dar em direção à gratidão é desistirmos de exigir. De exigir de Deus e de exigir de todos que estão à nossa volta, que atendam a tudo aquilo que nós lhes pedimos. Porque Deus, Ele ouve todos os nossos pedidos, mas Ele não atende todos os nossos desejos. Ele atende às nossas necessidades. Porque se Ele atendesse a todos os nossos desejos, esse seria o nosso verdadeiro mal, porque dentro da nossa visão limitada da existência, aquilo que julgamos ser a solução dos nossos problemas, poderia ser o motivo da nossa verdadeira ruína. Um outro passo em direção à gratidão
é focarmos o nosso olhar sobre as dádivas da nossa existência. E assim, quando vamos observando tudo aquilo que faz parte da nossa vida, a nossa família, a nossa casa, que pode ser humilde, mas é a nossa casa. O pão que temos, o trabalho que temos, o companheiro, os amigos, o carro que temos, que pode não ser o carro que sonhavam, mas ele nos leva para todos os lugares. Enfim, tudo que existe no nosso dia a dia, quando vamos reconhecendo o valor de todas essas coisas, nós vamos desenvolvendo a ideia da abundância, do recebimento. Só que o que acontece na maioria das vezes? Nós olhamos para as dádivas que fazem parte do nosso dia a dia? Não. Nós olhamos para aquilo que nós achamos que nos falta. E quando olhamos para aquilo que nos falta, nós vamos desenvolvendo a ideia da perda, da carência, da escassez. Então, nós sempre estamos assim, mas esse não é o cargo que eu esperava. Mas eu ainda não tenho o companheiro que eu esperava. Mas eu não tenho a casa que eu desejo, o carro que eu desejo. Eu não tenho reconhecimento pelo que eu faço. E isso nada mais é do que uma ingratidão. Porque nós temos aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Por isso, não adianta compararmos a nossa vida com a de ninguém, porque uns necessitam passar por algumas experiências e outros necessitam passar por outras. E a gratidão, assim, precisa ser exercitada diariamente. Porque quanto mais vamos exercitando a gratidão, nós vamos fixando esse comportamento no nosso cérebro, no nosso inconsciente. E assim nós vamos manifestando a gratidão naturalmente em todas as circunstâncias da nossa existência. Porque então, ao invés de registrarmos as coisas ruins da nossa existência, por que não registramos as coisas boas? Por que não fazermos o nosso diário da gratidão? E todo dia colocarmos algo que nos fez sorrir, algo que nos fez bem, algo que nos deixou feliz. E nós percebemos que quando mudamos o nosso foco, mudamos o nosso olhar sobre a vida, mesmo que o dia tenha sido difícil, nós sempre temos alguma coisa boa para agradecer. Eu convido a todos para fazermos um exercício de gratidão. Ninguém precisa levantar dos seus lugares, basta que me acompanhem pelo pensamento. Nós estamos aqui encarnados sobre a Terra porque um dia os nossos pais aceitaram a missão de serem os guardiães da nossa existência. E da união dos nossos pais, que pode ter sido duradouro ou não, que pode ter sido por amor ou não, aqui estamos nós. E se eles foram os pais que nós sonhávamos ou não, se eles falharam na nossa educação ou não, não importa. Porque nós, em relação aos nossos pais, somos sempre devedores, porque eles nos deram o dom mais precioso, que é o dom da vida. E frágeis que éramos, precisamos do cuidado, do zelo, do carinho, para que conseguíssemos nos desenvolver. Precisamos das mãos deles e daqueles que estavam na posição dos nossos pais para nos auxiliar nos primeiros passos. Ao longo do caminho, precisamos também dos professores, dos mestres, para nos auxiliar a ler e a escrever e assim a enxergar o mundo muito além do reduto doméstico que estávamos acostumados. Ao longo da nossa caminhada também precisamos dos amigos, dos amores,
para nos dar o carinho, para nos dar o consolo, a palavra, o abraço e tornar nossa vida mais bela, mais bonita, mais perfumada. E um dia precisamos do sustento material. E encontramos aquela pessoa que, apesar da nossa inexperiência, resolveu nos dar a chance do primeiro emprego. E no nosso trabalho, nós desenvolvemos habilidades, nós desenvolvemos amizades e precisamos mudar de cidades. E para diminuir a saudade daqueles que deixávamos, precisamos de recursos tecnológicos como o computador, a internet, o telefone, o automóvel e o avião. E tudo isso foi possível porque um dia existiram pessoas que dedicaram a sua existência a pesquisar, a estudar, para trazer inventos para a humanidade. E assim inventaram o celular, o telefone, a internet, o computador, o automóvel, o avião. Mas um dia tudo isso não bastava. Precisávamos de algo mais e saímos em busca de Deus, de Jesus. E encontramos diversas casas religiosas até adentrarmos a casa espírita. E quando adentramos a casa espírita, percebemos que tudo isso é possível graças à união de esforços da espiritualidade com os trabalhadores encarnados da casa, que dedicam o seu tempo, o seu amor, o seu conhecimento para que o serviço seja prestado, o auxílio seja levado, o conhecimento seja difundido. E quando entramos em contato com a doutrina espírita, que tem por lema a consolação, percebemos que tudo isso foi possível porque um dia existiu um pedagogo francês, de codinome Allan Kardec, que resolveu estudar as manifestações dos espíritos que se espalhavam no mundo, mas que se concentraram na Europa no século XIX. E assim, percebemos quantos foram os precursores do Espiritismo a nos trazer seus ideais de amor, de bondade, a nos despertar para os valores espirituais. E se hoje estamos aqui falando de amor, falando de fraternidade, de gratidão, é porque um dia passou sobre a terra Jesus, o médico das nossas almas, o nosso maior psicólogo, que deixou as orbes celestiais, auxiliado por milhares de trabalhadores, sofreu mais do que qualquer um de nós, mas ele veio plantar a semente do amor de um bem, que um dia iria germinar, crescer e frutificar. E se tudo isso foi possível, é porque Deus, o nosso Pai Criador, permitiu que isso acontecesse. E Deus também nos deu o dom da nossa existência eterna para nos aprimorarmos a caminho da perfeição. Por isso nós devemos sempre lembrar o que nos disse o apóstolo Paulo, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrarmos, Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e nos levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelos tesouros sublimes de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for,
Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Obrigada pela atenção de todos e muita paz. Que bela palestra, né? Material bastante para a gente refletir. Eu ouço não só a palestra da Michele, mas outra eu falo, meu Deus do céu, quanto que eu ainda tenho que trabalhar as coisas que estão dentro de mim, né? Geralmente, as coisas boas, olha,